Eu vou deixar imagens de toda essa barbárie que aconteceu no meu Instagram. Então me segue por lá, confere nos stories e confere também minhas fotinhos, tá bom? Você vai gostar, tá aqui abaixo, @portuguesoficial. Esse vídeo é um vídeo que me custa muito gravar, porque eu trato de notícias aqui no canal e tem algumas notícias que a gente não pode deixar de dar, que a gente não pode deixar de comentar, de falar, mas é realmente um assunto que me toca, particularmente porque estamos falando de crianças, não é? Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história da menina que está sendo tão falada aí no Brasil. Eu vou contar com detalhes, eu vou ler algumas coisas. A gente vai falar sobre esse assunto porque eu acredito que várias pessoas falando, isso pode ajudar, não que a minha posição seja mais correta, mas enfim, eu acredito que várias cabeças falando, uma vez que é um assunto que está em alta, a gente pode fazer a diferença e tentar mudar um pouco, tá bom? Então já começa o vídeo, deixa no like, porque além de tudo isso é o meu trabalho, me ajuda muito com a divulgação que você deixa um like. O YouTube entende que você gosta dos meus vídeos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se você chegou hoje, o meu nome é Mário. Eu sou de Portugal, eu moro em Portugal, olha que bacana, eu nasci em Portugal, sou português, só que eu aprendi a falar o português do Brasil sozinho e eu faço vídeos em português do Brasil. E aqui você fica sabendo de todas as notícias em primeira mão, tá bom? Vamos lá começar. O que acontece? Uma menina de 10 anos que mora no Espírito Santo foi levada a um hospital, o Hospital Roberto Silvares, eu tô olhando pra baixo que eu escrevi aqui as notinhas todas, em São Mateus, a 218 quilômetros de Vitória. E ela foi pro hospital porque ela estava com um mal-estar, uns sintomas bem de mal-estar e, vamos dizer, problemas que uma pessoa tem quando, passei mal, comi alguma coisa, enfim. Os médicos constaram que a menina estava com a barriga inchada e após realizarem alguns exames, eles constataram uma gravidez de 22 semanas. Estamos falando de uma menina de 10 anos que estava grávida de quase 6 meses. Como é que uma menina de 10 anos engravida? Pois bem, ela vinha sofrendo abusos de um tio enfim, infelizmente isso é uma coisa que acontece muito e foi constatado que ela estava grávida de 22 semanas. O hospital no Espírito Santo se recusou a fazer o procedimento, afirmando que não há protocolo para a interrupção da gravidez com idade gestacional avançada, ou seja, 22 semanas são quase 6 meses de gravidez. Em qualquer país que exista a possibilidade da interrupção da gravidez, as 22 semanas já estão fora do prazo, vamos falar assim. A menina, então, foi levada pela avó ao Recife, onde o procedimento foi realizado após a autorização de um juiz da Vara de Infância e da Juventude de São Mateus. Esse caso aí gerou muita polêmica, vem gerando, porque o aborto dessa menina de 10 anos, deixa eu pegar aqui, que engravidou após sucessivos estupros do tio, ou seja, não foi um estupro, foram sucessivos estupros do tio, atraiu manifestantes para a porta do hospital no Recife, onde o procedimento foi feito no domingo, dia 16, após a tal autorização aí da justiça. Houve confusão e a polícia militar foi chamada para impedir tentativas de invasão ao hospital por parte dos manifestantes contra o aborto que seria realizado. Entre os grupos que se manifestaram, que se mobilizaram em frente ao centro médico para protestar contra o procedimento, um grupo católico de Pernambuco também, que inclusive teve a conta de Instagram cancelada após relacionar a interrupção da gravidez com o nazismo, além de divulgar informações sigilosas como o endereço do hospital onde o procedimento foi realizado. Uma das líderes desse mesmo grupo, Thaís Maranhão, gravou um vídeo em frente ao hospital em que chama o médico de assassino. Conhecido no Recife por seus posicionamentos conservadores, o grupo católico Porta Fidei, eu acho que é isso, foi fundado em 2012 e se tornou alvo de abaixo-assinado online para responder legalmente pelos protestos em frente ao hospital. A reportagem tentou contato com a comunidade, mas ainda não obteve resposta. Vamos dar uma pausa aqui. Falamos sobre religiosos, pessoas que, partindo do princípio, praticam o bem, que praticam a fé, que tentam levar a palavra de Deus e que estão fazendo
O contrário, estão julgando e fazendo tudo o que religiosos de verdade não fariam. Por quê? Estamos falando de uma menina de 10 anos. E quem me conhece, quem já... Essa daqui é a minha opinião. Quem está aqui no canal há algum tempo, algumas vezes a gente já passou por alto sobre o tema aborto. E a minha posição perante o aborto é a seguinte. Eu acho que se você tem idade para trepar, vamos falar bem corretamente, se você tem idade para ter relação sexual, você tem que ter idade para arcar com as consequências. Ou seja, eu sou contra uma pessoa que usa a legalização do aborto para ter relações sexuais. Ai, se eu engravidar, eu tiro. Sou totalmente contra. Agora, com essa situação, obviamente que eu sou a favor. Ai, Mário, mas você não acha que as mulheres têm que ter o direito de decidir? Eu acho que as mulheres, antes de ter o direito de decidir, e os homens têm que ter cabeça. Então, se você sabe que, tendo relações sexuais, você corre o risco de engravidar, você tem que ter consciência, porque se é adulto para uma coisa, tem que ser para outras. Agora, neste caso, ela tinha total... Estamos falando de uma menina de 10 anos, que não tem corpo, que não tem cabeça e que foi estuprada. Ou seja, foi-lhe colocada uma situação em que ela não se meteu, em que ela não escolheu estar. E então temos religiosos que fazem mutirão, que vão para a porta de um hospital tentar impedir que uma menina de 10 anos tente ter um pouco da sua vida de volta, porque jamais ela terá a sua vida de volta. Ok? Estamos falando de uma criança de 10 anos estuprada. Tente você ser estuprado ou estuprada com 10 anos e vamos ver como é que funciona. Então esses religiosos fizeram tudo isso e se ajoelharam, manifestantes, oraram com as mãos levantadas na frente do hospital. Houve participação também de parlamentares integrantes de partidos que formam a chamada bancada evangélica, como deputados estaduais, pernambucanos e tudo mais. Movimentos feministas, do outro lado, se manifestaram, como o Fórum das Mulheres também, obviamente, se mobilizando no local para defender o direito da vítima de interromper uma gravidez decorrente de um estupro. Vamos falar de um estupro, tá bom? Porque eu entendo quem é contra o aborto. Agora estamos falando de uma criança de 10 anos estuprada. A menina de 10 anos que mora no Espírito Santo tem sido alvo de tudo isso. Todo mundo tem falado e alguns famosos se manifestaram nas redes falando sobre o assunto, porque isso deu uma polêmica gigante e uma dessas pessoas foi Bruna Marquezine, que disse: não tem nenhum religioso na porta da delegacia exigindo a prisão do monstro criminoso que estuprou a sobrinha e está foragido. Religiosidade é uma doença. Estamos falando de uma criança de 10 anos. Isso não é ser pró-vida, isso é ser ignorante, limitado e cruel. Isso é o apocalipse pra mim. Pra Bruna Marquezine e pra muitas outras pessoas. Porque depois eu tô até transpirando, minha gente, porque esse assunto me dá raiva. Estamos falando de uma criança, não é nem adolescente. Ai, uma adolescente de 13 anos foi lá, teve relação, engravidou. Tem que ter a criança. Você entende? Tem que arcar com a consequência. É diferente. Agora, uma criança de 10 anos estuprada, isso daqui é de gente doida. Isso daqui é de gente louca. Religiosos, pessoas com fé, que supostamente pregam o bem, vão fazer isso com uma criança de 10 anos? Pelo amor de Deus. Enfim, e outras pessoas se manifestaram, vários famosos, inclusive, tá? Tendo treta aí, e eu vou trazer isso tudo pra vocês aqui, porque eu acho que é realmente um assunto que, para além da gente ficar informado, é de utilidade pública, porque nós temos que começar a fazer uma introspeção e a pensar, pera, vamos ver, eu tenho direito sobre a vida da outra pessoa dessa maneira? É porque a gente não tá falando de um político que fez uma má escolha pro seu país, a gente tá falando da vida de uma menina de 10 anos que vinha sendo estuprada por um tio. Comenta aqui abaixo o que você acha sobre tudo isso, eu quero saber a sua opinião, tá bom? É muito importante pra mim saber a opinião e vamos debater, trocar ideia. Comenta a palavrinha mágica, hashtag vida. A nossa palavrinha mágica de hoje vai ser vida. Se você não sabe o que é a palavra mágica, vai nos comentários que você vai ficar sabendo, tá bom? Agora eu vou indo, esse assunto mexe comigo, tá bom? Muito obrigado, um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!